Boa noite a todos, graça e paz. Eu me chamo Jeane Clemente e hoje vou ministrar sobre oração. Queridos, no primeiro ano eu já sabia que iria ser a oração que prevalece, porque essa matéria mexeu muito comigo. Eu disse, mas será que vem outras matérias, e eu vou ficar com elas? Foram matérias maravilhosas, que tivemos, professores, mas a oração foi que prevaleceu. E eu dizia ao Senhor, mas eu quero falar sobre oração, mas uma pessoa da Bíblia, uma história, mas são tantas, tantas histórias lindas. Aí o Senhor falou no meu coração, você vai falar sobre Ana, mãe do profeta Samuel. Eu disse, meu Deus, por que Ana? Aí veio na minha mente, porque Ana passou uma vida orando para ter filhos. E eu passei um tempo, muito tempo, orando para não ter. Ele sabe de todas as coisas, Não me julgue. Tudo tem uma história. Queridos, a oração, ela é um estilo de vida. Amém? É um meio de estabelecer uma conexão profunda com Deus, promovendo o crescimento espiritual através da prática constante. Prevalecer em oração é simplesmente não desistir. Em Mateus 21, capítulo 21, versículo 22, se vocês quiserem anotar, porque o tempo é curto, E podem ler em casa. Vale muito a pena. E tudo quando perdides em oração, crendo, recebereis. Isso é para nos lembrar, Em Marcos 11, 24, diz, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Amém. Eu achei lindo isso. A história de Ana está em 1 Samuel. Eu fiz aqui algumas anotações, porque a história é tão linda, tão grande, e não vai dar tempo. Em 1 Samuel fala que Ana era uma mulher estéril, uma condição que angustiava profundamente, especialmente porque Penina tinha filhos, a provocava e humilhava todos os anos durante as peregrinações da família no templo de Siló. Em sua amargura, Ana foi ao templo e orou intensamente, derramando seu coração a Deus e chorando muito. Ela fez um voto ao Senhor. Se lhe concedesse um filho varão, dedicaria o menino ao serviço de Deus, desde criança. Que lindo, Que sonho. Quantas mulheres não sonham com isso, Mas tem a esterilidade. Quantos homens também, porque só se fala em mulher, E a Bíblia fala que, em 1 Samuel 6, que Deus havia cerrado a madre de Ana. Foi Deus, gente? Se Ele fechou, Ele abre. Mas quem de nós não ia desistir? Do nosso sonho. Se Deus fechou a porta, você ia entender que Ele quis assim. Aí eu não vou mais orar, porque Deus quis assim. Mas a Ana não. Ela persistiu, ela sabia exatamente o que ela queria. Ela prevaleceu na oração dela, Ela não desistiu. E enquanto orava silenciosamente em prantos, Ana era observada por Eli, o sacerdote daquele templo. Por julgar que estava embriagada, o sacerdote a repreendeu, dizendo, até quando você continuará embriagada? Abandona o vinho. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13 e 14. Achando pouco, ela ser humilhada por Penina, a segunda esposa do seu esposo Eucana, Ela era humilhada no caminho a Siló, das peregrinações, ainda foi humilhada pelo sacerdote. Imagine você sendo humilhada em casa, no caminho indo para a igreja e na igreja. Hoje, a gente desenvolveu o quê? Um quadro de depressão. Quem resiste a tanta coisa, gente? Aquela mulher foi um exemplo de oração. Eu fiquei apaixonada com essa história, viu? Deus é bom. Ana explica a motivação da sua angústia e o sacerdote se retrata. Vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste.
Está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17. Depois da palavra liberada por Eli, Ana já não tinha um semblante triste e se alimentou. A Bíblia fala que Ana era triste, era angustiada, né? Mas ainda tinha uma coisa que deixava Ana feliz. Era que seu esposo era apaixonado por ela. Talvez por isso Penina humilhava tanto ela, porque ela dava filhos a Eucana, mas ele amava a Ana, né? Como é bom a gente ser amado, né, queridos? Amém. A Bíblia fala que Eucana dava porção dobrada a Ana. Mas também teve dia que Eucana perguntou a Ana: por que choras? Né? Porque ela não comia, ela só chorava. Não sou eu mais do que 10 filhos? Então provavelmente ele já estava cansado daquela carinha de tristeza, né? Mas Ana não desistiu. Ela sabia que existia um Deus do impossível, amém? Ela poderia simplesmente ter decidido: não vou orar mais. Foi Deus que fechou a minha madre. Mas ela sabia exatamente o que ela queria. Ela foi muito específica no voto dela ao Senhor, né? Ela pediu um filho varão. Um sonho de ser mãe não tem escolha, gente, né? Eu quero um menino ou uma menina, não. Ela sabia exatamente o que ela queria. A oração de Ana tem uma renúncia, tem um voto. É uma mulher inspiradora. Essa palavra mexeu demais comigo. Muitas vezes, a gente, por tão pouco, né? A gente diz: eu não vou mais orar. Eu cansei. Eu digo por mim, tá? Que já cheguei a falar isso. Senhor, eu cansei, eu não vou mais orar. Outras vezes eu disse: não, está nas tuas mãos. Aí depois eu pego da mão de Deus. Mas vou continuar a orar. Mas muitas vezes, por meses, você diz assim: estou exausta. Não vou mais orar por isso, né? Mas a gente tem que acreditar que tem um Deus do impossível, né? Tem um Deus do impossível e Ele pode todas as coisas. Se não chegou ainda o tempo, Ele sabe o tempo certo, né? De tudo. Amém. A oração de Ana não era apenas um pedido, mas um compromisso de entregar seu maior desejo a Deus, demonstrando uma fé que perseverou e um coração alinhado com a vontade divina. A vida de Ana demonstra que, ao alinhar os desejos pessoais com a vontade de Deus e ter um coração disposto a servir, as pessoas podem participar de propósitos divinos maiores, experimentando a transformação de suas vidas e sendo instrumentos para a realização dos planos de Deus. Eita, que mulher abençoada, viu? Ana, essa história de Ana, queridos, ela desenterrou uma vontade minha, né? Que eu não queria mais orar por algo. E o Senhor me lembrou que Ele é o Deus do impossível. E eu sei que Ele está gerando o meu Samuel. E eu não estou falando de filhos, amém? Mas se for o seu caso, receba. Eu sei que Ele está gerando o meu Samuel e no tempo certo Ele vai me dar. Ele é o Deus do impossível. Então, se você, por um momento, você está vivendo um momento estéril na sua vida, o Deus do impossível, assim como Ele lembrou de Ana, Ele será conosco. Amém. E interessante é que no primeiro capítulo de Samuel, existe choro, né? Existe angústia. Mas já no segundo, existe um canto. Amém? Assim é a nossa vida, né? Tem dias que estamos tristes. Mas se confiamos, se pegarmos com esse Deus do impossível, no outro dia tem sorriso, queridos, né? É libertador essa palavra, né? É libertador. Deus é bom. Ana era uma mulher determinada. Mesmo em um quadro adverso por ser estéril, ela não desistiu. Derramou toda a sua fé no Deus do impossível. O que podemos aprender com Ana, né? A persistência na oração. Sua determinação em buscar a Deus demonstra o poder transformador da oração contínua. Muitas vezes dizemos: cheguei no meu limite. Não chegamos no nosso limite. Existe uma graça sobre a gente. Amém. O que vem depois da oração, queridos, é a parte mais linda da nossa história.
Eu creio que logo eu vou dar um cântico, assim como Ana fez. Eu sei que Deus está gerando o meu Samuel, né? E o Samuel de vocês também. E eu lembro que tudo veio para me ministrar sobre Ana. O Senhor queria mesmo que acordar desse meu sonho, né? Porque as minhas amigas falavam: tu está pronta já para ministrar? E eu falava: olha, eu estou gerando essa palavra há 2 anos, então eu estou me sentindo grávida. Com 9 meses, a grávida vai colocar para fora, né? Com medo ou sem medo. Então, eu estava gerando essa palavra já há 2 anos e ela vai ter que sair. Amém? Então, assim foi. Quando o Senhor falou sobre Ana, né? Você vai falar especificamente sobre Ana. Eu passei um tempo pedindo a Deus para não ter filhos. Ó, que coisa, né? Mas eu também fui humilhada por pensar assim. Ana foi humilhada porque ela queria ter um filho, e eu fui humilhada porque eu pensava ao contrário da sociedade. Mas eu não sou má, entenda. Porque eu fui criada numa família com muito amor, né? E eu era uma criança muito curiosa, eu queria saber como foi que meus pais se conheceram, os meus avós, tinha toda uma história de amor. E eu passei muito tempo na minha vida num casamento de mentiras e traições. E eu não queria essa história para o meu filho. Não queria. E eu falava para o Senhor: pai, eu não quero um filho desse homem. Porque quando chegar o momento do meu filho perguntar, né, como foi que ele foi gerado? Eu ia dizer o quê? Que naquele momento ele nasceu de frutos de quê? De mentiras, de traições, porque não estava existindo amor. Eu não queria essa história, porque a minha história foi linda, né? Eu sou fruto de oração. Eu fui muito desejada. Não poderia ser diferente com o meu filho. Então eu pedi a Deus: Senhor, não me dá um filho desse homem. E me dê. Se ele for fiel a ti, eu não pedia nem para ser fiel a mim. Era ao Senhor. Pai, quando ele for fiel ao Senhor, me dá um filho, porque ele sonha tanto em ser pai, mas ele não faz por onde. Queridos, e isso não aconteceu, né? Mas eu sou feliz por isso, porque Deus sabe de todas as coisas. O Senhor, eu não era estéril, então o Senhor poderia me dar filhos, mas Ele não quis, né? Eu não orei assim como Ana, porque eu não queria ser mãe, mas eu aceitei. E eu sou muito feliz com isso, porque eu sei que Deus sabe o que é melhor para mim. Eu sei que filho é bênção, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E Ele sabia exatamente o que eu estava vivendo naquele momento. Eu creio que Ele não me julgou, assim como o sacerdote ali, assim como a sociedade, né? Porque você tem que pensar exatamente como todo mundo, né? E não é assim. Cada um tem a sua história. O que eu venho falar aqui para vocês, terminando, é que um homem e uma mulher alinhado com a palavra de Deus, nenhuma penina pode parar. Amém. Glória a Deus por essa palavra, queridos. Eu digo que eu não estou nervosa. Eu digo, estou emocionada de falar desse Deus tão lindo. Amém.